Olá! A gente já vai começar. Vamos ver se as pessoas vão entrando. E aí, se o nosso convidado está por aqui. E aí, a gente vai esperando um pouquinho para ver se as pessoas vão entrando. Vamos ver se as pessoas entram por aí. Se o Marcelo, que é o nosso convidado de hoje, para a gente continuar conversando sobre trabalho infantil. Lembrando, né, que junho é o mês do enfrentamento, né, assim, na perspectiva da gente erradicar a situação do trabalho infantil, é uma data pautada pela OIT, né, e a gente comemora, então, no dia 12 de junho, o Dia Internacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Então, a proposta é que a gente, né, começou conversando sobre isso semana passada e vai continua conversando essa semana sobre esse tema do trabalho infantil. Aí esperar um pouco para Marcelo poder chegar, que ele já está por aí. Daqui a pouquinho ele entra aqui com a gente e aí a gente vai dar seguimento nessa conversa. Acho que a intenção daqui da consultoria é sempre trazer elementos para que todo mundo que atua aí no sistema de garantia de direitos, seja no conselho tutelar, seja no conselho municipal, seja na política de assistência, na política de saúde, consiga ir aprendendo novos elementos para conseguir trabalhar na política da criança e do adolescente, né? Que a gente sabe que é uma política grande, no sentido que é ampla, não é? Assim, tem braços aí por todas as políticas setoriais, mas ainda assim diz de uma dificuldade nossa de lidar com essas ferramentas todas. Então, Marcelo já chegou por aqui. Vamos chamar ele aqui para a gente poder conversar. Aí, ó, ele já está chegando aqui, ó. Ei, Célia, Boa noite! tudo bem? Tudo, tá conseguindo me ouvir bem agora? Sim, e Ah, você? não, agora eu tô te ouvindo ótimo. Ah, que bom. Foi que bom. E aí, Marcelo, vamos começar a nossa conversa? A gente vai Vamos. conversando, as pessoas vão chegando, porque a gente tem um tempinho, né, assim, curtinho, para um tema Sim, que é gigante, né, na é nossa, verdade. na nossa pauta. Então, acho que para a gente começar, né, eu sempre situo um pouco assim a conversa da nossa, por que que a gente está fazendo essas conversas, né? Assim, eu e você hoje a gente está nesses espaços, né, de fazer assessoria tanto para os municípios quanto para órgãos específicos de política pública, pensando aí sempre no fortalecimento das políticas e principalmente da qualificação do atendimento, no caso da Célia Narras, do atendimento para política para criança e adolescente, para política de direitos humanos especificamente, e no caso da Cogitare, eu vou pedir para que você fale aí um pouquinho, então, de quem é o Marcelo, de onde você está falando, antes da gente começar essa conversa. Sim. Primeiro, agradecer pelo convite, Célia. É sempre importante essas oportunidades de conversarmos sobre esse assunto, ainda mais com você, que é uma pessoa que milita na área há tanto tempo. Não tive o prazer de trabalhar com você no CMDCA, acabou que no período que eu estava saindo da gestão, você, né, começou o A trabalho no gente CMDCA. desencontrou nesse lugar, né? Mas foi ótimo, porque uma comissão que eu tive a oportunidade de participar lá, que você está como técnica de referência, né? Que é a comissão de seleção. É. Então é bom saber que está em boas mãos, junto com os outros demais conselheiros, né? Óbvio. Bom, eu iniciei meu trabalho na área social em 2004, na instituição Marista, fazendo o acompanhamento de adolescentes egressos da internação. Inclusive, hoje, a Cogitar é sociedade com a pessoa que na época era o diretor da unidade que eu trabalhava, que é o Fábio Feitosa, que inclusive foi presidente do Conanda, então foi uma oportunidade enorme de aprendizado. É. E assim, foi desenvolvendo todo um desejo de fato, contribuir com a política para a criança e o adolescente.
percebendo nessa mudança que houve com o ECA, que foi um entendimento como sujeito de direitos, mas como isso acontece na prática. E depois, de 2008 até 2019, eu trabalhei numa instituição chamada Seduc Vigílio Reze, que desenvolve o programa de aprendizagem, que também é uma política afeta a criança, ao adolescente, no caso, né? E que está exatamente vinculada a essa pauta nossa de hoje, que é o trabalho infantil. Então, a Cogitare hoje ela desenvolve atividades tanto para crianças, adolescentes e um outro público também importante, e que está como prioridade também, que são os idosos. Acaba que vocês trabalham com os dois públicos prioritários, né, assim, dessa discussão, assim, são dois públicos bem, se a gente fosse pensar assim, são públicos muito vulneráveis, assim, porque estão fora da faixa etária de serem públicos produtivos, né, então acho que a sociedade olha para esses públicos de um jeito um pouquinho diferente, né. Sim. Então, Marcela, a gente veio fazer uma conversa hoje sobre esse tema que o junho, né, assim, vários, na verdade, né, vários países, que são aí parceiros dos organismos internacionais que pautam direitos humanos de criança e adolescente, né, a gente vai trabalhar aí com o enfrentamento e a erradicação do trabalho infantil, da exploração da mão de obra infantil, né, assim, das várias formas como a gente diz disso, mas acho que talvez o grande ponto dessa discussão, que a gente, né, assim, que acho que é o lugar que a gente podia conversar hoje, que é pensar assim, quais são as nossas dificuldades nisso, né? Assim, porque embora a gente já tenha aí uma caminhada de quase 30 anos, nós vamos fazer aqui de implementação do Estatuto da Criança e Adolescente, uma série de ferramentas, né, que a gente foi pensando para isso. Eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade na pauta, em algumas pautas específicas, mas acho que a pauta do trabalho infantil, ela diz muito de uma dificuldade de interlocução com a sociedade, né? Assim, acho que a gente vê aí uma série de fatores que são culturais, que um pouco dificultam, às vezes, a gente fazer essa discussão assim, com a população de uma forma mais ampliada, né? A gente vê que, às vezes, a gente consegue acertar determinados públicos e tal. Como é que você percebe isso, assim, na sua prática, nessa caminhada toda que você tem aí, né? Assim, como é que você vê esse lugar aí do trabalho infantil? Bom, é interessante, quando nós falamos sobre o trabalho infantil, o próprio nome, a expressão trabalho infantil, ela direciona muitas vezes para o trabalho exclusivamente da criança, né? E, na realidade, o trabalho infantil é uma situação de violação de direitos que acontece com a pessoa até anterior aos 18 anos. Então, todo adolescente e jovem, que a partir dos 15 anos, né, de acordo com a legislação, é jovem, ele está submetido a uma situação de trabalho desprotegida, caracteriza o trabalho infantil. E nós temos na sociedade, sabe, Célia, um entendimento, que eu gostaria assim de tentar colocar, um aspecto importante que é o cultural. Eu gosto de falar gesticulando, né? É difícil assim às vezes. Um aspecto dois, é bom que ter várias mãozinhas. Assim. Cultural, que é aquela, de fato, que a pessoa tem uma tradição familiar de começar a trabalhar muito cedo, e nós vemos isso acontecendo com muita frequência em famílias pobres, né, empobrecidas. E a mãe tem um histórico de vida, começar a trabalhar 9 anos, às vezes olhando criança, que é o trabalho infantil doméstico, ou vendendo bala nas ruas, né? E depois ela entende que isso é o processo de vida correto e repassa isso para a filha, para o filho, né? Então é um ciclo que também se traduz no abandono escolar, né? Uma exposição a diversas violações de direitos nas ruas. Então tem um aspecto que é o cultural. Um outro aspecto importante também é um aspecto social que ainda está muito vinculado à nossa sociedade, que é aquele aspecto do trabalho enquanto desenvolvimento humano, que é de fato, né? No entanto, a criança e o adolescente, eles ainda não estão
amadurecidos o suficiente para exercer uma função profissional. E é importante que eles tenham outros direitos garantidos, conforme está disposto no artigo 4 do ECA, né? Que é o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao brincar. Eles são anteriores a um outro direito também garantido no mesmo artigo, que é o direito à profissionalização. E aí, nesse aspecto, o trabalho entra enquanto desenvolvimento humano, que seria o trabalho protegido, que é a Lei da Aprendizagem, que é de 2000, e ela prevê uma série de possibilidades para que esse adolescente, a partir dos 14 anos, possa viver uma experiência de trabalho. E é um trabalho, inclusive em Minas Gerais, tem um fórum FECTIPA, que é muito atuante com as organizações que compõem o fórum, em debates importantes para esse período de pandemia, em que houve uma retração do mercado, né, da economia, e muitas empresas começaram a dispensar, a cancelar, romper contratos de trabalho com esses adolescentes. Daí houve uma mobilização, não só em Minas Gerais, como no Brasil, para verificar possibilidades para dar proteção. E daí voltamos à Constituição. Criança e adolescente são sujeitos de direitos. Então nós precisamos trabalhar enquanto sociedade para garantir esses direitos. E um terceiro aspecto, não menos importante, assim, só para a gente fechar em alguns pontos, é o aspecto financeiro. Então existe uma população grande numa situação de vida delicada e, infelizmente, essas pessoas elas utilizam esse recurso do trabalho infantil para incremento de renda nas famílias. Entendendo como não compreendendo os malefícios que isso podem causar. Acho que talvez esse último aspecto, assim, não sem dizer que um deles é mais importante ou que tenha mais incidência, né, assim, ou que seja mais forte em determinado lugar, mas acho que esse aspecto do mercado, né, e como o mercado se apropria dessas mãos de obras que são pouco valorizadas, né, assim, porque quando a gente fala da parte cultural, né, assim, de que o trabalho é positivo, né, assim, a gente não está falando do trabalho para todo mundo, né, e não está falando de qualquer trabalho para qualquer pessoa também, né. Acho que isso é um marcador importante no debate do trabalho infantil. A gente está falando de determinados tipos de trabalho precarizado para determinada parcela da população, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é pensar, eu acho que a gente tem sempre que usar essa ferramenta, né? Que assim, se a gente coloca o fator da sobrevivência, ou seja, a impossibilidade de uma família de conseguir, com seus esforços e com seus trabalhos dos seus membros, se manter, e isso recai sobre as crianças, eu acho que a gente tinha que estar pensando isso de uma outra forma, né? Acho que a gente tinha que estar pensando, não é que as crianças precisam ir para o mercado que essa família não consegue. Perfeito. É como que a sociedade consegue se organizar para que essas famílias todas consigam condições mínimas de sobrevivência. Porque aí a gente está falando, não é só de qualquer entrada no mercado de trabalho, né? A gente está falando de uma entrada financeira, muitas vezes muito precarizada. E eu acho que esse é um ponto muito frágil desse debate, porque a gente não consegue ver isso, como que isso fragiliza as crianças quando elas precisam entrar para o mercado por uma questão de sobrevivência das suas famílias. Né? Tem um comentário assim, é porque às vezes tem que ver que tem uma coisa anterior que já não está dando certo, né? Assim, que a gente precisa colocar as crianças para trabalhar, e eu acho que tem muito a ver com isso mesmo. E aí, se a gente fosse pensar esse lugar, então, disso que a gente está falando, né? Se as crianças chegam no trabalho, ou se os adolescentes chegam em um local precarizado no mercado, ou se a eles o direito de ser respeitado sua condição peculiar de desenvolvimento. E aí a gente entender que a profissionalização entra como direito nessa visão, né, também,
você está dando condições para esse sujeito se desenvolver, para ele chegar de uma forma mais qualificada aí na vida adulta? Sim. Então, o que a gente estaria pensando é que para que essa criança, esse adolescente chegasse aí, para que essa família não precisasse colocar suas crianças em situação de trabalho, para que os adolescentes não precisassem entrar em situações precarizadas de trabalho por causa que precisam acessar o mercado do ponto de vista financeiro, como é que a gente pensaria, então, que a gente teria que ter uma gama de ofertas, assim, né? Assim, a gente teria que ter um esforço conjunto, não só da política pública, né, mas assim, de uma sociedade toda, para a gente conseguir, de fato, garantir o direito desses meninos, no sentido de garantir a proteção, a efetivação desses direitos, inclusive dos direitos os direitos da profissionalização. Como é que você entende isso? Assim? Você pensa como é que a gente pensa essa gama de serviços que estariam por trás, esse suporte que a gente precisaria dar para as crianças e os adolescentes? Assim? Olha, e aí um outro aspecto interessante desse pacote é que antes da adolescência tem a criança. Nós precisamos garantir, enquanto política pública, que a criança, desde a primeira infância, ela tem a oportunidade de acessar estímulos de desenvolvimento integral. É muito para além da escola. O desenvolvimento humano, ele perpassa a cultura, os esportes, a convivência familiar. Então, esse conjunto que vem antes, como foi o comentário, é importante, primeiro, haver uma articulação entre as diversas políticas e, nesse sentido, o Conselho da Criança e os demais atores que compõem os fóruns, eles têm um papel importante nesse sentido, de protagonismo mesmo, no caso do Conselho, para haver esse debate, esse diálogo, e que as crianças iniciem esse percurso educativo. E é um percurso educativo que, como nós temos um processo de um ciclo desvirtuoso de trabalho, como também dialogar com os responsáveis e as famílias a desconstrução disso. Porque não adianta também iniciar um trabalho e aí a educação, ela tem sido muito feita essas tentativas, né? Iniciar esse trabalho com as crianças e em momentos, às vezes, de educação em horário integral, né? Mas se nós não temos ainda uma proposta concretizada de um contraturno escolar que, de fato, como a gente fala, faça os olhos da criança brilhar, né? E que ela possa chegar em casa e viver um outro processo também educativo com os pais. E aí entra uma outra questão importante, que essa política integrada, ela precisa direcionar esforços para a educação da criança, nesse caso, né? E depois desdobrar para o adolescente com outras possibilidades. Paralelo a isso, um trabalho também de capacitação continuada para esses responsáveis legais, né? Os responsáveis legais que estão fora do mundo do trabalho, e nós vamos ampliar o entendimento também de mercado para o mundo do trabalho, né? Uhum. E essas pessoas possam incrementar a renda de maneira saudável e digna para a residência delas. Isso é um processo para 10 anos, para 50 anos? Não sei. Mas eu sei que é um processo que precisa iniciar agora. Porque quando essa criança ela completa 9 para 10 anos, existem outras captações de trabalho para esse pré-adolescente. E são das mais perversas, como é o tráfico. Nesse período de trabalho com adolescentes de centro de internação, a maioria dos adolescentes que estavam internados, cumprindo socioeducativo, era relacionado ao tráfico de drogas. Então, assim, quando a gente fala em políticas públicas,
esse momento, essa riqueza desse momento e a felicidade de participar desse debate é como podemos levar esse debate e enquanto para dentro dos territórios, para dentro das comunidades. Nós vivemos alguns anos assim que o debate político dentro do ônibus, nas resenhas de família, né? Nos grupos de WhatsApp, eles estão mais intensos. Nós fizemos um histórico dos 10 últimos anos, né? Nesse momento muito radical, né? Verdade, né? Ficou polarizado. Mas mesmo se tem um benefício desse momento, é exatamente ampliar esse debate para mais pessoas. A política pública ela vai se efetivar na medida que o cidadão e a cidadã tiver mais clareza para utilizar do voto como um elemento de construção da política e depois monitorar isso. E o trabalho infantil está diretamente ligado, porque se nós tivermos uma bancada de vereadores, por exemplo, com o entendimento de que ou deputados federais, que o trabalho infantil pode começar aos 12 anos de idade, e essas pessoas que estão lá nos representando alcançaram esse lugar pelo voto, esse trabalho de base ele fica comprometido. E o trabalho infantil ele tem cor, né? Tem. Ele tem uma lugar geográfico. Exato. E tem aí gênero, é por aí que eu para cada exatamente. tipo de trabalho tem um gênero, não exatamente, é? Exatamente. Marcela, acho que tem uma coisa que talvez seja importante a gente pontuar aqui. Estou vendo os comentários, né? Assim, primeiro Rafaela falando da importância da fiscalização das situações de trabalho e essa coisa da gente fazer circular as informações, que é isso que você está falando, né? Que esse momento agora propicia com que a gente possa fazer a disputa do debate ideológico, né? Assim, a disputa de entender qual que é o lugar que essas crianças estão, qual que é o lugar, né? Assim, que elas, como é que elas ocupam coisas, como é que elas devem ocupar esse lugar de cidadão e coisas nesse sentido. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente pensa, assim, todo mundo que já trabalhou na política pública, ou, né, assim, isso é uma discussão que está aí nos lugares, pensando, assim, como que é importante que esse entendimento esteja alinhado e como que ele não é muito simples. E aí as várias ferramentas de política, as várias ferramentas que a gente tem para isso. Desde as ferramentas de planejamento de políticas públicas, por exemplo, que falam, né, assim, que ajudam a gente a fazer criar esse norte da nossa atuação. E aí, queria lembrar para nós duas coisas. Assim. Primeiro, é que a pauta de compromisso do Brasil com a erradicação do trabalho infantil, ela não é nova. Ela é uma pauta, assim, a gente tem uma legislação para o trabalho infantil que está ancorada em outros instrumentos internacionais, que eu acho que é muito importante a gente lembrar, e que você fala, por exemplo, da lei da aprendizagem, que vem justamente nesse complemento, né, da gente entender assim, que a discussão que a gente faz aqui é que os meninos precisam ter acesso a essas ferramentas de desenvolvimento, inclusive a profissionalização como ferramenta de desenvolvimento. E aí o comentário clássico que a gente ouve, que alguém até colocou aqui para nós, é assim, mas não é melhor trabalhar do que... E aí tem uma infinidade de opções de múltipla escolha esse argumento, que vai desde as coisas mais qualificadas, assim, ou, né, assim, e como é que você... Eu tenho uma visão sobre isso, assim, que eu queria compartilhar com você, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha, tanto dessa coisa das ferramentas das políticas públicas, quanto essa opção de múltipla escolha. Trabalho é melhor do que... E aí você pode escolher o que você quiser. Tem várias opções. Bom, esse primeiro ponto, voltando um pouco assim na questão da política, é importante, primeiro, sabe, Célia, que as pessoas, e nesse debate, tenham um conhecimento, uma informação melhor da situação que está.
como nós temos no Brasil uma quantidade de municípios aí enorme, mais de 5.500 municípios, né? Só Minas Gerais são 853, as especificidades são diversas. Daí, o primeiro passo que eu vejo para chegar nesse lugar é ter um diagnóstico que vá verificar o panorama daquele território. Ah, mas isso é muito simples, nós já sabemos. Claro que nós vemos, né? Muita coisa é vista. Quando eu encaminhei um convite para um grupo de pessoas que estudam comigo, nós temos um grupo de pessoas que estudaram desde a oitava série juntos, sabe? Então, até um pouco, tem no grupo quem começou antes, mas a pessoa dizendo que nesse tempo de pandemia, ele desloca para o trabalho, né? Com todos os cuidados, mas ele viu um aumento, ele percebeu um aumento do número de crianças e adolescentes nos sinais de trânsito, né, vendendo balas e tudo. E então nós temos esse diagnóstico. O Belo Horizonte, em 2016, construiu um diagnóstico com dados secundários. Secundários são dados encaminhados pelos atores, mas também com dados primários e grupos focais. E nessa coleta de dados primários, teve um movimento interessante que os pesquisadores, né, eles se vestiram de palhaço, vestiram de outras roupas para abordar o público, que são os adolescentes que estão em alguns pontos. E fizeram um georreferenciamento da cidade na época, né, dos principais pontos de venda de produtos na cidade. Esse diagnóstico, é importante que tenha esse passo. E a partir desse passo, haver essa articulação intersetorial e um alinhamento desse entendimento do que é o trabalho infantil, quais são os malefícios do trabalho infantil, por que nós precisamos romper com isso, né, que o Fábio colocou, que é melhor estar trabalhando que roubando, e assim tem uma série de outros jargões já conhecidos, mas para romper com isso precisamos ter certeza, enquanto sociedade, que independente do ponto de trabalho que a pessoa esteja, ela esteja falando a mesma língua com as pessoas. Então, se é um ACS que trabalha na unidade de saúde, que visita as famílias, se é um técnico do CRAS, se é um conselheiro ou conselheira de direitos, se é um policial, se é um guarda municipal, se é um juiz de direito ou juíza, né? Se é um promotor ou promotora, se é a presidente ou presidente do conselho da criança, ou qualquer conselheiro, todo o sistema conselheiro tutelar, que é a porta de entrada para as violações, o sistema precisa compreender isso. E outra, os canais também de denúncia estarem ativos. Nós temos o Disque 100, né, que é o canal principal de denúncias. Se faz um comparativo dos últimos 5 anos com o ano de 2019, se não me engano, 2019, houve uma redução no número de denúncias em até 80% em alguns lugares. Aí a redução é porque reduziu o número de violações ou porque o sistema não estava preparado para receber, houve inconsistência. E aí nós precisamos, quando fala políticas públicas, todos nós, cada pessoa, cada cidadão, nós estamos envolvidos nessa política pública, né? Uma coisa é quando nós saímos de carro com os vidros fechados e aí temos o entendimento do público e do privado. E o adolescente está ali, na sua janela, te oferecendo algum produto. Ou outro dia eu passei de carro numa situação, um adolescente estava fazendo malabares. E eram pedras. Ele imaginava que ele estava jogando as pedras para o alto, mas ele não estava conseguindo nem jogar de tão... com tanta droga, né? Debilitado que ele estava. Então, esse é um compromisso de cada um de nós, sabe? Então, o primeiro ponto é o diagnóstico, né? E essa capacitação continuada do sistema para romper com esse entendimento. Eu acho que nessa hora a gente tem que pensar, né, que não existe
aquilo que o trabalho possa trazer de benefício que não seja possível de ser trago por outras ferramentas que a gente pode oferecer para as crianças e para os adolescentes, né? Então eu vi alguém falar assim, criança tem que brincar, estudar, tem que ter lazer, tem que ficar à toa, né? Assim, mas que eu acho que a gente tem que entender que pensando no potencial de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, não tem o que o trabalho traga que a gente não possa desenvolver isso com uma outra ferramenta que traga mais benefícios. Mesmo porque, além de tudo isso, a gente tem que lembrar que a situação de trabalho é danosa, fisicamente, psicologicamente, para o desenvolvimento cognitivo dos meninos, expõe os meninos a uma quantidade de riscos enormes, né? Então, Sim. você cita o caso dos meninos na rua, né? Eu fico sempre pensando, tem o sol, tem a coisa do trânsito, agora tem uma pandemia de uma doença altamente contagiosa circulando na cidade, e os meninos vão ficar expostos a todas essas situações, né? Sim. E aí, quando a gente pensa assim, num diagnóstico como um primeiro elemento da gente começar a construir entendimentos e pensar estratégias de atuação para isso, alguém perguntou aqui qual que é o papel do Conselho Municipal nessa discussão do enfrentamento ao trabalho infantil. E eu acho que tem uma ferramenta muito importante que todo mundo pode fazer uso dela, que são os planos de política pública. E, no caso, o plano de enfrentamento ao trabalho infantil e erradicação do adolescente trabalhador, porque essa ferramenta é o espaço que a gente tem, digamos assim, oficialmente falando, de fazer um alinhamento desse entendimento, né? Mas, além disso, sabe, Marcelo, trazer a parte que cada um de nós pode colaborar. Acho que as ferramentas de política pública, eles ajudam a gente, os planos especialmente como ferramentas de gestão, ajudam muito a gente a pensar como que cada um desses serviços e cada componente da sociedade civil tem condição de atuar com muita eficiência no enfrentamento dessa situação de erradicação do trabalho infantil, ou de pensar aí estratégias de profissionalização que sejam mais eficientes ou que estejam em acordo com a legislação, né? Assim, acho que esse é um ponto muito importante. E eu acho que a qualificação é o momento da gente pensar que os atores vão trocando as suas angústias, suas vivências, né? Assim, trocando formas de atuação que deram certo, né? Assim, acho que a gente tem que pensar sempre que isso é uma espiral produtiva e colaborativa de estratégias de enfrentamento e de promoção de direitos de uma forma como um todo. Acho que alguém falou aqui, a gente foi comentando, né? Porque quando você chega numa cena de trabalho, você não está falando só daquela cena de trabalho, né? Está falando desse entorno cultural, que a gente tem que criar uma ferramenta específica, né? Eu gosto muito disso, assim, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, se você perguntar a sua situação, mas se você pudesse, né? Se você pudesse ter feito outra coisa, você teria feito outra coisa? Eu nunca vi uma pessoa que falou para mim assim, eu teria trabalhado da mesma forma. Eu vejo pessoas que dizem muitas outras coisas. Eu teria estudado mais, eu teria me dedicado mais a isso que eu era bom, eu teria ficado mais tempo com a minha família. Tem sempre outras coisas que a gente pode pensar aí nesse lugar do trabalho na vida das pessoas. Então... E aí uma coisa que você disse, interessante, a respeito dos planos, do papel do CMDCA, né, que foi até a pergunta. A partir desse diagnóstico que é feito, sabe, e aí vai bem em conta o que você está dizendo, constrói-se um plano. Né? E o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, como assim o do idoso também, ele tem a prerrogativa garantida na legislação de apontar as diretrizes para a esfera que ele está. No caso do Conselho Municipal, para os municípios. E eu vejo um plano, sabe, e é interessante isso, que o CONANDA, enquanto Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 2014, ele deliberou uma resolução orientando a construção dos planos decenais no Brasil, né, estaduais e municipais e distrital.
No entanto, naquela época, no primeiro momento, houve uma mobilização maior, inclusive com o Ministério Público com uma presença importante ali, né, junto aos municípios, mas não houve também depois, talvez, uma ausência de recursos ou recursos financeiros, recursos físicos, que a coisa foi esfriando, né? E É. eu vejo o plano como um mapa. O mapa é o seguinte: se ele está guardado na estante, ele está guardado na estante, né? Mas se você se ocupa em utilizar o mapa, você vai conhecer lugares diferentes e vivenciar experiências diferentes. Então, ele vai orientar a ação. O plano é dessa forma. É importante que esse plano, inclusive, e aí, tendo o conselho da criança e do adolescente como esse protagonista, ele dialogue com os demais conselhos temáticos. O conselho da Uhum. assistência social, o conselho da educação, o conselho do esporte, se houver, né? E aponte para esses outros espaços uma perspectiva. E essas capacitações que nós estamos falando sobre esses momentos, né, de interlocução, é para que os demais planos desses espaços também, eles estejam todos alinhados e Uhum. coerentes. O que muitas vezes nós percebemos nesse trabalho, no período que eu estive como presidente do conselho, inúmeras vezes nós verificamos uma sobreposição de ações de diferentes atores, da educação, da assistência, né, de uma OSC que atua no território, e em outros momentos, uma lacuna. E em nenhuma dessas duas situações, a criança e o adolescente é beneficiado, nem com a sobreposição e nem com a lacuna. Daí, o plano, para ele ganhar vida, as pessoas precisam conhecer. Não só os atores, mas os territórios também, com participação de crianças e adolescentes na construção do plano que diz respeito à vida deles, né? Isso. E isso precisa sair daquele espaço, e aí um outro ator importante são os meios de comunicação. É a rádio comunitária que tem no território, né? Os jornais de bairro que tem em vários territórios, as grandes, né, as grandes redes que falem desses assuntos, não como temas pontuais, como o dia 12 foi o dia, né, do combate ao trabalho infantil, ou o dia 18 de maio, que é o dia do enfrentamento à exploração sexual, que são 20 anos dessa temática, e é uma das piores formas de trabalho infantil também, né? Dia 13 de julho, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então são datas que elas precisam elas ser debatidas durante todo o período em todos os lugares. Eu acredito que a nossa contribuição ela vai se efetivar na medida que nós chegarmos numa escola, numa creche, em um determinado momento, e uma criança conseguir te explicar ali o que é aquele espaço significa na vida dela. Uma criança de 3 anos, 4 anos, né? Então, eu entendo que o nosso grande desafio, aí sim, nesse momento, nós estaremos fazendo essa revolução que nós precisamos para que a política funcione. Acho que esse é um desafio para todo mundo, né? Assim, acho que É. fazer a fazer o exercício da costura transversal, estou vendo alguém falando aqui, difícil é que os conselhos trabalham muito isolados, né? Uhum. Fazer essa costura, eu acho que ela é uma tarefa de todo mundo, né, Marcelo? A gente que está na Sim, política da criança, porque a política da criança, a criança costura, e a criança e o adolescente, eles costuram essa política, porque eles circulam nas políticas, né? Eles uhum. estão na educação, e aí eles fazem uso do serviço da saúde, e aí eles têm demanda para as políticas de esporte, lazer, cultura, e eles são usuários, assim, da política de assistência social, né, assim, a gente tem uma gama de políticas muito grande, né, assim. Então, assim, fazer essa discussão era para ser uma coisa mais fluida na nas nossas práticas, né? Assim, conseguir alinhar esses entendimentos com esses espaços todos, porque os meninos estão lá, né? Então aí, Então, nessas exato. políticas. Aí você pensa, onde que não tem menino numa política pública? Eu não Sim. achei ainda.
aonde não tem menino. Você pensa uma política de saneamento, de habitação, você pensa uma política de... Pensa numa seguridade social, né? Que vai fazer uma reforma da Previdência. Nós estamos discutindo menino, porque você está discutindo aí um impacto grande, né? Assim, quando você pensa em uma diminuição do acesso à Previdência, à aposentadoria, fragiliza as famílias e fragiliza as crianças. Então, assim, é muito difícil você ter um cenário que não tenha criança, então, ou adolescente. Então, se a gente conseguisse partir desse ponto para costurar as políticas, não era... É uma tarefa difícil, porque as políticas são muito amplas, mas acho que uma boa pega, né? Assim, você fazer o percurso da vida dos meninos aí na política pública. Porque eles circulam por todo lugar, né? Sim. E aí, Pois não. Uma outra coisa que eu acho que era importante a gente conversar, que é assim, como que a gente pensa um financiamento de política pública? E como que a gente pensa uma colaboração da sociedade nesse financiamento? Quando a gente pensa assim, que a gente está num cenário que as políticas sociais, que são as políticas que atendem e pautam essa discussão do trabalho infantil com muita insistência, estão com seus investimentos congelados. Porque Sim. nós estamos falando disso também, né? O cenário aponta um pouco para isso. Sim. Aponta não, né? Está dado, né, gente? Nós temos uma PEC que congelou o investimento aí na assistência e na educação, na saúde. Sim. E aí, fechando o ciclo, que aí nós vamos chegar nesse ponto. Então, o primeiro momento é um diagnóstico, tendo o Conselho de Direitos. O segundo momento, e o diagnóstico já com o processo de capacitação e alinhamento. O terceiro momento, a elaboração do plano, e aí o plano decenal aponta para 10 anos. E esse plano decenal, ele dialoga com o executivo e com o legislativo, que é quem aprova a lei no município. Daí os vereadores, no caso dos municípios, precisam estarem atentos a essa bandeira e entender esse investimento social. Se você investe na promoção e prevenção, você depois não precisa gastar tanto com assistência, né? Mas o terceiro momento é o monitoramento, sabe, Célia? O monitoramento é o momento em que você precisa conversar para saber se aquelas metas estabelecidas elas foram alcançadas. Se não foram alcançadas, por que não foram alcançadas? Fazendo os reajustes necessários. E aí fecha-se o ciclo diagnóstico, plano, monitoramento, realimentação, PDCA, né, que é uma ferramenta da administração, e aí nós vamos construindo esse processo contínuo. Paralelo a esse processo, vem a pergunta que você fez. Existem dentro do município as peças orçamentárias, que é o plano plurianual, que todo gestor, no primeiro ano, ele precisa construir. Depois vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Os recursos, tendo um plano aprovado pelos vereadores, com o entendimento da sociedade, quando esse documento for aprovado, for debatido na Câmara, apontado pelo Executivo e debatido na Câmara, a sociedade ela se organiza para defender aquelas pautas que ela entende como prioritárias. E as pautas. Então, se nós temos esse entendimento da sociedade, dos atores, tendo o Conselho como protagonista, da sociedade civil, dos fóruns, falando a mesma língua, a perspectiva daqueles recursos serem garantidos no recurso público, no orçamento público, é maior. Né? E daí nós entramos numa outra linha de possibilidades, que são os recursos do Fundo da Infância e Adolescência, que é um recurso gerido pelos conselhos. Né? É um recurso para apoio a projetos. Então, se nós temos essa organização do orçamento público com recursos garantidos, com a qualidade que nós entendemos necessárias, de uma forma integrada entre as políticas,
o recurso do fundo fica para apoiar aquilo que é previsto para ele, projetos inovadores ou complementares. Uhum. Só que hoje, muitas vezes, nós vivemos uma seguinte situação. Como tem um congelamento do recurso público, né? E também, muitas vezes, uma falta de entendimento e articulação nesse debate das peças orçamentárias, o recurso do fundo ele fica visto como um recurso para manutenção daquilo que é fundamental para a política. Que deveria estar sendo financiado de outra forma. De outra forma. Mas se deveria você ter não... uma discussão nossa de sociedade de manutenção desses espaços, né? Se é prioridade, se nós temos um plano, nós temos um monitoramento que verifica a efetividade daquela política, por que não investir naquela política com recurso adequado? Né? E daí, na medida que, olha como as coisas vão acontecendo. Na medida que as respostas vão acontecendo, os meios de comunicação também, de forma articulada e orientada, eu vejo sempre o Conselho como esse protagonista, dando notícia para a sociedade dos avanços, existem prerrogativas no imposto de renda, por exemplo, para que as pessoas, tanto física quanto jurídica, possam fazer aporte financeiro com pequenas isenções no imposto de renda para os fundos da infância e adolescência. Muitas vezes, enquanto eu estava presidente, as pessoas me perguntavam, mas duas coisas. Primeiro, que o dinheiro ficava preso lá, né? A burocracia. Claro. Olha, e eu digo assim, eu tenho certeza, né, por estar lá, existe interesse em resolver e liberar o recurso. O sistema que funciona de uma maneira que o sistema vai travando alguns processos. Então, nós precisamos melhorar a execução dos sistemas, a efetividade, a operacionalização. E uma outra, muitas vezes a pessoa fala assim, mas como que o dinheiro foi utilizado? Então, enquanto nós também não nos preocuparmos em apresentar para a sociedade o uso do recurso e quantas coisas bonitas, quantos projetos são apoiados com recurso do fundo, quantas transformações sociais acontecem com esse recurso, né? Então, a política ela precisa acontecer dessa forma, integrada, baseada num diagnóstico e num plano, com monitoramento, e esse monitoramento ser apresentado para a sociedade. Para que a sociedade também tenha a oportunidade de conhecer onde o recurso está sendo utilizado, como está sendo utilizado, que aí começa a ter rosto, sabe? Eu fico pensando, eu fiz um levantamento um tempo atrás, o percentual de recursos de destinação fiscal para os conselhos em relação ao que é possível é muito pequeno, né? E eu acho que essa possibilidade do FIA, talvez ela seja uma possibilidade que de fato a gente devesse conversar mais sobre ela, assim. Eu acho que ela é isso, né? A gente tem hoje uma possibilidade de construir toda uma organização de sistema que dá para a gente, enquanto sociedade, muitas formas de fazer com que os direitos sejam garantidos e essas violações de direitos sejam erradicadas da sociedade. Inclusive, formas muito diretas assim, de colaborar. E eu acho que essa coisa da renúncia fiscal pelo imposto de renda, ela é muito interessante porque ela chega em absolutamente todo cidadão. Né? Assim, todo mundo que faz declaração, que pode fazer declaração de imposto de renda, pode pensar nisso, assim, numa possibilidade de fazer esse investimento. E quando a gente faz essa renúncia para o Conselho Municipal da cidade da gente, a gente não faz o dinheiro voltar para atender as crianças, faz o nosso pedaço do sistema girar, né? Assim, possibilitando experiências inovadoras, estratégias novas, né? Assim, fazendo, às vezes, até criando estratégia de monitorar esse plano que a gente construiu, né? Assim, de fazer isso tudo que a gente foi conversando, as pessoas foram
compartilhando aqui com a gente, né, assim, da importância de monitorar, da importância de Sim, formar, de sim. convocar os conselhos no seu papel, da gente conseguir acompanhar como que é feito essa gestão do recurso público para atender direitos de criança e adolescente, né? Assim, então, acho que fica uma dica para quem está vendo a gente. Ainda está no prazo, porque a gente ainda está no prazo prorrogado aí do imposto de renda. Quem puder, faça, destina para o conselho. Se tem uma listinha lá, não é difícil fazer isso. Acho que vale a Isso. pena o investimento, gente, porque de fato é um investimento naquilo que a gente acredita, né, que é de fortalecer as políticas para atender as crianças e os adolescentes. Um É, parêntese, Célia, rapidinho nessa que você disse, interessante, nesse momento, né, da pessoa vai preencher ali a declaração do imposto de renda, ela pode destinar até 3% do imposto dela, né? Ela não paga nada além disso. Ou não, vai, ou ela vai pagar, ou ela vai, esse valor que ela pagar, depositar na conta do conselho, ele vai ser menos que ela vai pagar para a União, né? Ou se ela tiver futuramente algo a receber, esse valor que ela volta. foi para a conta volta para ela. E Uhum, hoje o próprio sistema abre uma aba que ele já informa para a pessoa qual o valor que ela pode destinar. exato. É E bem fazendo, simples. e fazendo dessa forma já gera a DARF para ela fazer. E isso é muito interessante, porque o Conselho da Criança de Belo Horizonte tem uma página com todos os projetos que estão autorizados, né, os projetos e as organizações autorizados a captarem recursos financeiros. A pessoa pode escolher, não só de Belo Horizonte, como se ela quiser destinar para um outro conselho em qualquer lugar do Brasil que esteja regular, olha só, o compromisso também do conselho, né? Ele Dos precisa estar municípios. todo regularizado Uhum, para que a Receita disponibilize, inclua na lista, né, dos conselhos ali que dos podem receber municípios. recursos. É seguro, não tem nenhum tipo de impedimento ou aquele mito, né, de vai cair na malha fina. Não, se a Não pessoa tem. fala dessa forma, não tem, é tudo tranquilo. Alguém falou aí que nunca doou, eu vou contar para vocês que eu faço essa doação todos os anos, assim. Pode fazer, nunca cai na malha fina por causa dela. É bem legal, assim. E eu acho que a gente fazendo isso vai fortalecendo esse lugar do controle social na política, do envolvimento da gente em pensar a forma como todo mundo está envolvido, né, no sistema de garantia de direito. Né? Assim, como que a gente pode fazer é, essa incidência tanto enquanto população, pessoa civil, né, assim, ou quanto trabalhador na política pública, ou então quanto colaborador numa organização da sociedade civil. Todo mundo tem uma forma de colaborar com isso, né? Acho que Sim. existem muitos discursos grandes que, de fato, a gente precisa romper, o que a gente chama dos mitos, né? Os mitos do trabalho infantil, os mitos da violência sexual. Mas eu acho que mais do que romper os mitos, tem uma prática rotineira da gente fazer a defesa da proteção à infância, da proteção aos adolescentes, né? Assim, da gente conseguir construir estratégias para que eles possam, de fato, se desenvolverem e entrarem nessa vida louca dos adultos, porque a vida é louca desde que a gente nasce, né? Para todo mundo, não Sim. tem isso, né? Cada faixa, cada período da vida a gente se depara com uma dificuldade diferente, mas é que todo mundo pode entrar nessa. Todo mundo tem como colaborar. Acho que isso é muito importante. E talvez. Aqui é até interessante isso, porque quando fala em colaboração é bacana. Agradecer a todo mundo assim, que participou, né, assim, dessa live aqui. Eu estou vendo algumas pessoas que colocaram como uma forma de acessar circuitos, recursos que vão ficar evidentes para os municípios, né? Que a informação não circula. E aí é importante isso, né, Célia? Como que o conselho precisa se ocupar em dar esse retorno, em ser um lugar que vai ser referência para as informações. A Ana Paula, que é deputada estadual da Frente Parlamentar, junto com o deputado Jean Freire e a outra deputada, a Laura Serrano, falando aqui também, participando, né, e dando, que está à disposição.
aqui em Belo Horizonte também tem, né, a comissão, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então, é como que nós podemos articular e somar a todas as pessoas aqui, diversos amigos e tudo, para essa rede em defesa da criança e adolescente. Lembrando que uma cidade que é boa para as crianças e para os idosos, ela é boa para todo mundo, né? Para todo mundo. É. É para nós também, né? Essa discussão é É, para a gente. A gente tem que entender isso também, né, Marcela? A gente nunca faz uma discussão. Não existe você garantir direito de uma pessoa sem estar pensando que é garantir o direito de todo mundo, né? Exatamente. Exercer seu papel sem exercer o outro. Marcela, acho que daqui a pouquinho o Instagram vai falar assim, vou derrubar sua live. Uhum. Ele não vai dar muita trégua pra gente, não. Acho que a gente tem ainda, assim, uns 4 minutinhos. Sim. Então, acho que a gente podia ir fechando essa conversa. E a gente tem sempre muita coisa para falar sobre isso, né? Exato. Então, eu vou, antes de passar para você poder fechar, agradecer de todo mundo que está aí, todos os comentários, né? Assim, de fato, circulou um tanto de gente aqui com a gente, que colaborou, que deixou comentários aí, que a gente foi conversando com as pessoas. Agradecer muito. Agradecer demais a você, que se disponibilizou assim, para a gente poder fazer essa conversa, esse bate-papo, que no meio dessa loucura que a gente foi pego no mundo, com essa história da pandemia e com o isolamento social, a gente ainda consiga pensar ferramentas e pensar estratégias de conseguir tanto se aproximar com as pessoas com quem a gente gosta de conversar, né? Quanto de fazer uma circulação dessas informações, dessas pessoas maravilhosas que estão por aí trabalhando, e de pouquinho em pouquinho acho que a gente vai fazendo isso circular. E aí eu queria dizer assim, se eu acho que tem uma coisa que a pandemia podia colaborar com a gente, com o coletivo, é pensar o quão importante ficou evidenciado, assim, o tanto que ficou evidenciada a importância da gente garantir direitos básicos para todo mundo. Da gente garantir um mínimo de condição de sobrevivência, dignidade, de cidadania para todas as pessoas, né? Assim, acho que essa coisa assim da dificuldade do acesso a uma renda mínima para as pessoas mostrou muito como que foi ficando fragilizado o nosso tecido e como que é importante que todo mundo tenha seus direitos garantidos, inclusive as crianças e adolescentes, ou principalmente as crianças e os adolescentes. A gente podia pensar nisso. Então, agradeço muito, muito, muito. Foi super bacana, adorei. E aí, agora eu passo a palavra para você. Fecha aí para nós. Quero agradecer a você pelo convite, Célia. O tema, na semana passada, teve a participação de um conselheiro tutelar, né? Teve, do Lucas. Do Lucas, né? Então, é muito importante podermos conversar. Eu acredito que a questão do direito, ela é conquistada, né? Então, debater direitos, mesmo no ambiente polarizado como hoje, é mais importante, porque aí hoje é uma questão de resistência, né? Muitas vezes nós falamos sobre o direito ele é apartidário, né? O direito ele é universal. O direito ele não tem crença, ele não tem raça, ele não tem cor, né? Ele não tem classe social, é o direito. Então nós precisamos cada vez mais estar dispostos a debater direitos. Na mesma proporção que precisamos debater promoção de direitos. E promover direitos, nós precisamos ter entendimento. E entendimento se constrói com diálogo, né? Então, é importante, agradeço essa oportunidade de dialogar. Nós não temos a pretensão, de forma alguma, de colocar uma como realidade, né, absoluta, não é essa, mas sim de cada um e cada uma sentir provocado para construir, compartilhando, né, alguma informação que nós vamos construindo aí durante a vida, para, com essa informação, a soma da sua informação, de todas as pessoas que participaram, com a minha, construir um mundo melhor
para todos nós, né? Para nossas crianças, adolescentes, para os nossos idosos e todos que estão aí nesse meio. Nós vamos cair em 2 segundos.